E aí, fãs de Fórmula 1, beleza? Eu sou o Derek e hoje eu tô aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre o GP de Silverstone. Um resumão aí do GP de Silverstone, que foi um GP muito caótico, foi um GP muito bom, foi muito legal de assistir. E já começou que na volta de apresentação, alguns pilotos pararam para colocar o pneu de pista seca, o que foi uma péssima estratégia, vocês vão entender o porquê. E aí eles, tipo, largaram já do box, já fizeram a largada na pista e eles saíram do box. Depois na volta 1 a gente já teve o Liam Lawson aí sofreu um acidente porque o Tsunoda jogou o carro, simplesmente jogou o carro para cima do Ocon. E o Ocon já estava lado a lado com o Lawson. Então ele teve que tirar pro Tsunoda não bater, né? E acabou tendo uma colisão com o Lawson, o que tirou o piloto da V-Carb da corrida, né? E aí já tivemos o primeiro virtual safety car da corrida na primeira volta. Depois na volta 4 a gente já teve o Bortoleto aí rodando, porque ele estava com o pneu de pista seca e a pista ainda estava bem molhada. Então ele perdeu o controle na hora da curva, rodou, passou na brita e aí ele acabou batendo, quebrou sua asa traseira e aí foi fim de corrida para o nosso querido brasileiro. Depois na volta 8 o Piastri ultrapassou o Verstappen. O Verstappen está com muita dificuldade de guiar o carro. O pneu dele já estava meio gasto, porque a pista ainda estava oscilando entre seco e molhado. E ele estava com dificuldade porque o pneu dele já estava gasto e voltou a chover, inclusive. Na volta 11, o Norris também ultrapassou o Verstappen depois de uma saída que o Verstappen deu. Ele saiu para fora da pista, porque é o que eu falei, ele não estava conseguindo controlar bem o carro. E o pneu dele estava gasto, ele deu uma saída de frente, foi parar na brita. E aí o Norris aproveitou já essa oportunidade e passou ele. Na volta 13, a gente teve o Leclerc achando que estava num Jeep, achando que estava aí num carro de rally. E foi fazer um off-road aí, passou na brita, o carro começou a pular e cortou uma curva inteira aí na brita. Foi muito engraçado. E na volta 14 a gente teve um safety car na pista devido às condições que começou a chover muito forte. E aí os pilotos já aproveitaram para parar no box e trocar o pneu para colocar um pneu mais novo, mas pneu intermediário ainda, não colocaram o pneu wet. Depois a gente teve uma ultrapassagem dupla do Hamilton, ultrapassagem linda em cima do Ocon e do Russell. O Russell estava brigando com o Ocon pela 7ª posição e o Hamilton, que estava atrás deles, viu uma oportunidade, passou os dois por fora e fez uma linda ultrapassagem aí, com certeza foi a ultrapassagem do dia, na minha opinião. E na mesma volta, o Isaac Hadjar, que também não estava enxergando nada por causa da chuva, bateu na traseira do carro do Kimi Antonelli, saiu rodando para fora da pista, bateu entre duas barreiras. E aí ele quebrou a suspensão dianteira e a traseira. E aí fim de corrida também. Péssimo final de semana aí pra V-Carb. Ficou sem os dois pilotos. Bom, essa batida aí do Hadjar causou outro safety car. O terceiro já da corrida. E o Piastri estava em primeiro. O Verstappen em segundo. Norris em terceiro. E o Piastri achou que ia ser uma boa ele frear com tudo. Ele simplesmente freou, quase parou o carro. E aí o Verstappen ficou muito bravo mesmo. Aí ele começou a mandar lá no áudio lá, no rádio, quer dizer, falei errado, desculpa. Começou a mandar lá no rádio que ele não pode fazer isso, que ele freou com tudo. E aí isso acabou gerando aí uma punição de 10 segundos aí pro Piastri, que atrapalhou a corrida dele e tirou a vitória dele, inclusive. Depois, na relargada, o Max Verstappen rodou na primeira curva da corrida, depois da relargada, né, ele rodou, foi para fora da pista e acabou voltando na décima primeira posição aí, o que destruiu a corrida dele. Bom, a corrida ela deu uma parada, ela ficou mais tranquila, até o Verstappen começar a se jogar para cima das Williams. Primeiro ele se jogou para cima do Albon, fez o Albon tirar o carro, e ele fez a mesma coisa com o Sainz. A gente teve também o Hamilton ultrapassando o Gasly, Hülkenberg ultrapassando o Stroll, que estava em terceiro devido a uma estratégia que ele tinha feito de colocar o pneu vermelho, né, para ir mais rápido, abrir uma vantagem. Aí depois ele mudou para intermediário, então ele estava em terceiro, incrivelmente. Aí o Hülkenberg assumiu a posição dele, ficou em terceiro, e o Hamilton
Tinha acabado de ultrapassar o Gasly, já chegou para ultrapassar o Stroll também. E o Stroll, que estava em terceiro, foi para quinto. Na volta 44, a gente teve uma briga entre as Haas. O Berman, que estava na 13ª posição, e o Ocon, que estava na 14ª, começaram a brigar por posição. Eles tiveram um toque ali, danificando acho que a asa do Ocon, e os dois rodaram. Os dois simplesmente saíram rodando, e o que atrapalhou bastante a corrida das Haas, também não foi um bom final de semana. E para finalizar assim a corrida, a gente teve também o Piastri saindo para fora da pista por causa das condições. O Leclerc, que já vinha fazendo uma corrida péssima e estava em 14º, também saiu para fora da pista. Tsunoda, que estava em último e com punição também, estava muito atrás do Leclerc, tomou punição. Então foi um péssimo final de semana para a Red Bull também. Verstappen até conseguiu fazer umas ultrapassagens, acho que ultrapassou o Gasly também. Fez boas ultrapassagens, conseguiu se recuperar, mas ainda foi um final de semana ruim para a Red Bull. E assim foi o fim do GP de Silverstone, tendo assim o Norris como vencedor, o Piastri em segundo, fazendo uma dobradinha aí para a McLaren, e incrivelmente o Nico Hülkenberg, piloto da Sauber, que largou de 19º, caiu no Q1 aí junto com seu companheiro Bortoleto, mas conseguiu aí escalar o pelotão e terminar em terceiro para conseguir seu primeiro pódio da carreira em vários anos de Fórmula 1. O que você achou aí, fã de Fórmula 1? Eu achei uma ótima corrida. Os pilotos novatos, o único que sobrou na pista foi o Birman, os outros todos tiveram que abandonar. Então para mim isso foi bem triste, porque eu realmente esperava um bom final de semana do Bortoleto depois da Áustria. Mas eu acredito que foi uma ótima corrida e infelizmente o Hamilton não conseguiu aí um pódio em casa, mas o Norris conseguiu aí essa vitória em casa, ficou muito feliz. E o Hülkenberg aí ficou também muito feliz pelo pódio, né, que ele conseguiu, ainda mais pilotando uma Sauber, que todos sabem que não é um carro que é excepcional. Mas foi uma ótima corrida para todos. Piastri lamenta por causa da punição, podia ter ganhado, mas acontece, né, às vezes a gente comete erros. E é isso aí, falou, fã de Fórmula 1. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like aí, se inscreve. Esse é meu primeiro vídeo longo, mas se vocês gostarem eu trago outros. Falou!